bom que você acessou o nosso canal. Que Deus fale ao seu coração através desta mensagem. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e clicar no sininho de notificações. Deus te abençoe. Força quando nos falta determinação. É o que vamos, nessa próxima meia hora, desenvolver com vocês a partir do texto de Josué, no capítulo 14, dos versos 6 a 14. Força quando nos falta determinação. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora, eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura, o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até ao dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. Amém, irmãos? Quando Deus fez a promessa, tinha Calebe 40 anos. Depois de 45 anos no deserto, experimentando sinais, maravilhas, a promessa de Deus ainda estava aquecida no seu coração. Promessa divina gera fé, força e determinação. Você pode repetir isso comigo? Promessa de Deus gera fé, força e determinação. Tem alguém forte aí embaixo? Fale bem forte. Promessa divina gera fé, força e determinação. O maior problema entre a promessa e a realização desta é a falta de fé, força e determinação. Os homens que foram com Josué e Calebe estavam debaixo da mesma promessa. No entanto, quando surgiu toda aquela dificuldade, todos eles recuaram e retiraram do coração do povo a fé de que Deus, o Deus que fez a promessa, era fiel para lhes dar. Sabe o que aconteceu com aqueles 10? Morreram imediatamente, porque não acreditaram na fidelidade de Deus. Fidelidade esta transmitida por Moisés. Há um grande risco, um grande perigo, quando uma igreja não crê nas promessas de Deus feitas por aqueles que Deus coloca à frente dela. Há um perigo.
há uma ruptura. Alguns alcançam a promessa e outros ficam aquém da promessa. Mas nós que temos as promessas, precisamos ter fé, força e determinação, porque quem fez a promessa é fiel. Não fique pelo meio do caminho. Pode falar para o seu irmão aí. Não fique pelo meio do caminho. Abra o seu coração para entender o propósito de Deus para uma igreja. Abrace o propósito de Deus, a promessa de Deus, de que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, se estivéssemos cumprindo a missão. 10 dos 12 espias enviados por Moisés a Canaã não se fortaleceram nas promessas de Deus. Logo a fé minguou, desapareceu, mas recuaram em suas fragilidades e impossibilidades. O mesmo pode acontecer comigo e contigo, quando escolhemos olhar para a força das ondas, o terremoto, o tamanho da dificuldade, oposição e etc. O que acontece, o resultado é, nós paramos, não avançamos, estagnamos e não alcançamos. Aí Deus levantará uma outra geração que vai alcançar aquilo que aquela geração poderia ter alcançado. Ontem conversei com uma pessoa que visitei, e esta semana foi uma semana de muito cuidado, muitas pessoas enlutadas, muitas famílias, e a gente envolvido ainda com todo da igreja. O pastor Eliezer está de férias, e a gente teve que abraçar também o outro braço do ministério pastoral, mas que graças a Deus pela visão da igreja, nós temos pastores auxiliando e fazendo muito trabalho. Orem pelos pastores da igreja, orem pelos pastores da igreja. E ontem então, encontrei com esse jovem e conversei um pouquinho com ele, e eu falei assim, rapaz, você está meio sumido. Aí ele, pastor, eu tive que viajar, eu tive um problema com a minha mãe. Ele deu a explicação. Aí ele disse o seguinte para mim, mas olha, pastor, o senhor sabe o que mais me chamou a atenção e me levou para a primeira igreja batista em Maricá? Aí eu falei assim, diga. Aí eu pensei logo, né, as mensagens, o pastor, não, o ministério infantil, aleluia. Você pode aplaudir? Pode? O ministério infantil. Ele disse o seguinte, nunca vi um trabalho tão excelente para crianças como vi lá na igreja. Isso tem que encher o nosso coração de alegria. Estamos na direção certa. E nós devemos olhar para as promessas de Deus. O que a atitude de Caleb nos ensina? Em primeiro lugar, tome nota, focar sempre na promessa. A promessa está lá. E aqui tem Mar Vermelho, aqui tem gigante, aqui tem muralha, aqui tem exército, mas a promessa está lá. Quem está olhando para a promessa, pode vir vento soprar, pode rugir o leão, pode fazer o que quiser, ele está olhando para a promessa. Olhe para a promessa. Ele disse que você teria vida e vida com abundância. Ele disse que estaria com você no temporal, no fogo, aonde você estiver, eu vou estar com você. Não é a promessa lá do profeta Isaías? Quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo. Quem já passou pelas águas aqui? Deixa eu ver. Quem já passou pelo fogo? Ah, queridos, vida cristã não é mel com mamão, mel com banana, não é. Tem luta, tem provação, mas nós vamos olhar para a promessa, sempre para a promessa, porque o nosso Deus é Deus de promessa. Notem, Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse, tu sabes, como se ele estivesse chamando a atenção de Josué, Josué, é agora ou nunca, você sabe muito bem. Agora notem, ele está com 85 anos, e olha a referência que ele faz a alguém que já morreu, Moisés. Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de
tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Afinal de contas, o que Moisés disse a Calebe e a Josué? Números 14, 24. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, espírito de encorajamento, espírito de fé, espírito de conquista. Deus está falando com Moisés, para que Moisés proferisse essas palavras a Calebe. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Isso aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. Não importa quanto tempo uma igreja leva para acordar do seu sonho, não importa quanto tempo, mas um dia o sonho vai se realizar. Quando Deus, há 102 anos, plantou esta igreja nesta cidade, Ele disse: ela vai florescer. O diabo já tentou de tudo. Eu vou repetir isso. Satanás já tentou de tudo para destruir, envergonhar e retirar a autoridade de uma igreja nessa cidade, a nossa, mas não conseguiu e jamais conseguirá. Sabem por quê, queridos? Porque Jesus disse o quê? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer. Esta é a vitória, esta é a promessa. Queridos, nós só precisamos da Bíblia. Vou repetir isso. Como igreja, para avançarmos para as promessas, nós precisamos apenas da Bíblia. Como igreja e instituição, nós temos estatuto para nos blindar das leis e das coisas que o mundo vai dizendo que está certo. Está errado, mas eles não dizem, não cria lei, pode isso, pode isso, pode isso. A igreja aceita isso? Não. Estatuto de igreja é para mostrar ao mundo que nós pensamos diferente, é uma blindagem, nunca para travar a missão que a igreja tem, nunca. Nunca para ferir princípios da palavra, nunca. Porque nós somos o povo das promessas de Deus. Nós estamos livres, nós estamos livres, nós estamos prontos. Nas células, queridos, estão acontecendo coisas lindas. Já tem mais 3 casas e nos faltam líderes de célula, numa igreja com 102 anos. Falta gente para abraçar a missão, falta gente para falar de Jesus. Achei muito legal, uma das nossas irmãs que são anfitriãs, não vou citar o nome por uma questão de cuidado e zelo, mas ela disse assim: pastor, eu convidei, e qual foi a minha surpresa quando eles disseram que iam e foram à casa e receberam a bênção e estão empolgados e vão continuar. Queridos, basta você falar do amor de Jesus, basta você parar para ouvir uma pessoa e você vai começar intencionalmente uma relação com ela, com a finalidade de mostrar para ela que existe um Deus de promessas, que ela não precisa sofrer sozinha. Deus já enviou a solução. Fale para o seu irmão assim: olha, Deus já enviou solução, e esta solução está na palavra, nas promessas de Deus. Queridos, não há nada melhor do que vivermos nessa ótica, nessa perspectiva. As promessas de Deus, Números 14, 30. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num, porque em Calebe e em Josué houve outro espírito diferente dos 10. Já imaginaram? Senhor presidente, você já imaginou
se naquele dia fosse aberta para votação, entra ou não entra na Terra Prometida? Não entrava. 10 contra 2. E Deus precisou exterminar toda uma geração. E aqueles 2 herdaram a terra. Deus não vai exterminar você, não vai. Amém? Você respirou aliviado? Porque você está crendo nas promessas. Não tenha medo. Não tenham medo. Eu ouso dizer que sou um outro pastor. Eu vou repetir isso. Não tenham medo. Eu ouso dizer que sou um outro pastor. Nós vamos caminhar juntos. E vamos ver a nossa cidade livre. Vamos ver a nossa igreja fiel, exuberante e temendo ao Senhor. Caleb não se deixou mover da promessa para o desânimo diante dos obstáculos a enfrentar. Pelo contrário, encorajou-se no nome do Senhor e nas palavras de Moisés, o homem de Deus. Observem o que o rei Ezequias certa vez disse, Josafá: "Ah Deus, ah nosso Deus, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém, vamos juntos, porém, os nossos olhos estão postos em ti, e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos." Vamos juntos agora. Então veio o rei, só um minutinho, irmãos, está lindo, está bacana. O rei orou, levou todo Judá a orar, e o Espírito de Deus veio e falou com um levita. Então é isso que está acontecendo aí. Oração trouxe o céu com resposta. Agora vem o grande desafio: acreditar naquele que falou, da parte de Deus. Quem está entendendo? Quantos aqui oraram na campanha "Um Pastor, Nosso Clamor"? Quantos aqui oraram? Eu louvo a Deus porque vocês estão crendo. Agora, vejam bem, nós precisamos entender que estamos num mundo cheio de manipuladores. Cheio. Há muita manipulação no meio evangélico. Muita. Eu não preciso descrever para vocês. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. O pastor de vocês tem um grande temor ao Senhor. Sou homem, falho. De vez em quando a gente comete equívoco como homem. Mas de uma coisa vocês podem ter certeza: no dia que eu falar "Deus falou", acreditem, porque falou mesmo. Se vocês não ouvirem do púlpito, não creiam. Vocês precisam aprender a ouvir o púlpito. Os encontros que temos de liderança, não percam os encontros. O ano passado eu disse: líderes da igreja não podem perder os encontros Visão, Missão e Valores da igreja, que é onde nós estamos avançando e caminhando. Estamos mostrando e aplicando. E passados mais de um ano, há algumas pessoas que esquecem, querem voltar lá atrás de novo. E o ano passado eu disse, 2018, eu disse: irmãos, depois que a gente estiver lá, não dá para voltar aqui não. Ou a gente cria um pacto aqui hoje, para a gente ir vendo progressivamente o que Deus está desenvolvendo na nossa igreja,
ou você vai ficar ainda nos 98, 99, 97, e eu quero que você venha para 2019, para a gente poder ir avançando. Notem que nós estamos iniciando o ano. O ano, para nós, está começando agora, não é isso? Chegamos de férias, e nós estamos dizendo para vocês, já desde sempre, qual é a nossa missão e a nossa visão para a nossa cidade. E que nós precisamos nos desvencilhar de muitas coisas se quisermos de fato fazer esse evangelho chegar aos 4 cantos da nossa cidade. Meu sonho com vocês é alcançar a cidade, dar à nossa igreja maturidade cristã na palavra para permanecer desenvolvendo aquilo que Jesus nos mandou fazer. Josué Campanhã nos falou no último domingo pela manhã aqui, durante 5 minutos, o que uma igreja simples desenvolve. E nós queremos ser uma igreja simples, uma igreja que seja proclamadora do Evangelho, gente que seja tocada pelo Espírito para falar da parte de Deus às pessoas. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jeaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse, vamos juntos, dai ouvidos. Você agora é o profeta Jeaziel, você é esse profeta, é você que vai dizer agora, vamos juntos. Dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. A peleja, a luta não é tua e não é minha, é de Deus. Ele tem provisão, Ele tem milagres nesse caminho, Ele vai fazer o nome dEle encher a nossa cidade, com cura, com salvação, com prosperidade, com bênçãos, com portas abertas. Ele o fará, porque Ele quer fazer, Ele é ávido por abençoar. Nosso Deus, Ele fará. E ele segue dizendo, amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então o rei Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando-o, e levantaram-se os levitas, os filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. O louvor e a adoração indo à frente, porque a batalha é do Senhor. Quem falou? Jeaziel,
Falou da parte de quem? De Deus. Mas como é que você vai identificar que é a voz de Deus? Se você estiver alinhado em oração, olhando para a mesma direção, desprovido de você mesmo, dos seus pensamentos, dos seus ideais, dos seus sonhos. Quem estava aqui na quinta-feira aprendeu sobre revestimento. Revestimento, a parede está ali, e digamos que ali seja amarelo, vermelho, é a parede todinha. E de repente a gente compra um único piso e faz um revestimento. O que era amarelo vai tomando forma no revestimento, o revestimento vai ficando à frente, e você não tem mais as cores. Assim é a igreja. Cada um na igreja pensa, sonha, tem uma percepção, mas quando nós nos revestimos de Cristo, a gente desaparece e só fica Cristo, o Senhor. Na igreja, a gente precisa do conselho de Paulo: revistam-se de Cristo, revistam-se de Cristo, esqueçam vocês mesmos e revistam-se de Cristo. Revestir-se de Cristo é encher o seu coração de amor, de cuidado, de tato, de zelo e das coisas lindas que é o fruto do Espírito Santo na nossa vida. O grande problema dos nossos dias é que muitos não sabem discernir um homem de Deus e um falso profeta, mesmo que a Bíblia mostre com clareza os falsos pastores, Ezequiel 34, e os pastores verdadeiros. Ainda assim, muitos não conseguem discernir. E nós precisamos aprender a discernir. Por meio da vida, por meio do testemunho, por meio da forma. É fácil discernir, muito fácil. Por conta disso, escolhem fazer o que politicamente for o melhor para ele ou o grupo que pertença. Elias, Geaziel, Eliseu, Moisés, Jesus, Paulo e tantos outros penaram em seus dias para conduzir o povo à direção de Deus, e qualquer homem ou mulher que o desejar também passará pelas mesmas dificuldades. Qual a solução? Foque sempre nas promessas de Deus. As promessas de Deus são a razão, são a causa de estarmos nesta manhã aqui. Porque você poderia escolher ir para a piscina, para a praia, para o campo de futebol, mas você escolheu estar aqui. Quem escolhe estar na presença de Deus tem maior responsabilidade do que aqueles que não escolhem. Se nós estamos ouvindo o mesmo Deus, o mesmo Espírito, nós vamos ter, lógico que vamos ter gente diferente, mas a diferença não nos impossibilita aceitarmos um ao outro, amarmos um ao outro, sermos longânimos um para com o outro, mantermos a unidade da igreja para o todo que Deus tem para realizar por meio da igreja. Não é um pastor, não é uma equipe pastoral, é a igreja. É a igreja, corpo vivo de Cristo, que vai manifestar a glória dele lá fora. E quando manifestar lá fora, esta glória precisa começar aqui dentro, para poder avançar. Em segundo e último lugar nesta manhã, dar crédito a quem fez a promessa. Você recebe fé, encorajamento e determinação quando a gente dá crédito a quem fez a promessa. Caleb estava firmado em Deus e em seu servo, o líder Moisés, por muitos desprezado. Você lembra bem, o que a oposição a este líder não sabia era que ele era o escolhido de Deus para guiar seu povo para fora da escravidão e herdar a promessa feita a Abraão. Mas nem todos creram, por isso
A maioria deles morreu no deserto. Deus fez grandes e verdadeiras promessas à sua igreja, porém Ele envia seus servos para guiar seu povo às suas promessas. Em justa medida, vale a pena lembrarmos as palavras do Senhor em relação a Ele mesmo e o Pai. Lucas 10,16. Quem vos ouve a voz, vamos juntos? A mim me ouve. Olha a interação entre o céu e a terra. Jesus deu autoridade à igreja, Jesus deu autoridade a você para falar em nome dele. Quem der ouvido a vocês, vai dar ouvidos a mim. E o que vai acontecer? E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita quem? Aquele que me enviou. A igreja de Cristo precisa aprender a voltar-se com honra, com respeito para com todos, sejam eles líderes ou não. Respeito. A Bíblia diz assim, olha, preferi-vos em honra uns aos outros. Prefira honrar, coloque-se sempre por baixo, seja sempre um coração disposto, disponível, sóbrio para servir. Igreja é lugar para servir, e não para desfile de poder, seja lá o que for. O rei Josafá decidiu acreditar nas palavras de Aziel. Caleb decidiu acreditar nas palavras de Moisés. Os discípulos de Jesus decidiram crer nele. É mister que hoje a igreja decida acreditar naqueles que Deus tem colocado à frente em muitas vertentes da igreja. Se há um líder no ministério, ouçam este líder. Se há alguém liderando um pequeno grupo, não estou me referindo à célula não, um pequeno grupo, você foi eleito pela igreja para trabalhar com 5 pessoas, ouçam, aprendam a ouvir o líder e a direção que Deus está soprando no seu coração. Eu vou usar agora 2 diáconos, o Zorimari e o irmão José Justo, não é? Justino Justo, nosso líder de célula lá no condado, uma bênção. Ele estava escalado para fazer o curso de oração, e o Zorimar já tinha pensado assim, se ele não vier, eu vou ler o Salmo 27. Ele veio e leu o Salmo 27. Mesmo Espírito, mesma direção. Porque o Espírito Santo, irmãos, não fala só aqui no púlpito não, irmãos. Ungido do Senhor, todos somos. Salvos, todos. Espírito Santo, está aqui, está aí. A palavra que eu estou lendo aqui, você tem em casa. Talvez você tenha até mais Bíblias do que o pastor. A diferença, única diferença, é que não foi eu que escolhi estar aqui, foi ele. Só isso. A única diferença é essa. Por isso que a gente não esmurece, não desanima, mas se fortalece nas promessas. Deus tem promessas. E as promessas, elas não são refutadas por causa de nós. Não são. E nós temos vivido um tempo muito gostoso aqui na nossa igreja, de crescimento, e vamos continuar crescendo. Hebreus 10, 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Não é homem, é Deus. 1 Tessalonicenses 5, 24, fiel, vamos juntos? Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 3. Vamos juntos?
mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará A sua vida não pode ser tocada por Satanás, porque fiel é aquele que te protege, que te guarda e que vai encaminhar a tua vida até o céu. Ele é fiel. Agora, a fidelidade dele não obstrui, não nos faz paralisar diante da nossa responsabilidade de mostrarmos que somos e pertencemos a Ele. Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos confirma, mas nós precisamos viver do modo digno do Evangelho que nos salvou. Não dá para ser de outra forma. Dar crédito a Deus e suas promessas implica acreditar naqueles que Ele usa a seu tempo para guiar o seu rebanho às promessas. Façamos como Josafá: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. 1 Timóteo 4,12: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Nossa parte no processo é sermos exemplo para os fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Dar crédito a quem fez a promessa é focar naquilo que Deus promete e não nas circunstâncias que se levantam entre você e as promessas que Deus tem para a sua vida, bem como entre a igreja e a cidade que ela tem para alcançar.